A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui nesta manhã com a intenção de aprender mais da parte do Senhor e tirar algumas dúvidas dos amados irmãos que visualizar este vídeo, né? E estiver assistindo também ao vivo. Todos os domingos o pastor nos autorizou, né? E a fazer, né, um vídeo de meia hora, 20 minutos, explanando algo da parte do conhecimento da palavra de Deus. Estou aqui, sou o irmão Marcos e aqui é o irmão Luiz Henrique, e nós estaremos juntos aos domingos e trazendo também convidados da nossa congregação e de alguns outros lugares para a gente debater e falar um pouco da parte do Senhor, amém? E como em tudo a gente começa em oração, peço ao irmão Luiz que ore iniciando para a honra e glória do Senhor Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento estamos diante da Tua presença e pedimos a Deus a direção do Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha nos direcionar em tudo, que a Tua palavra esteja sempre à frente, meu Deus, a nos guiar, a nos fortalecer, a nos consolar e a dar, Pai, a direção de todas as áreas da nossa vida, meu Deus, e que nós venhamos estar em Ti, Pai, e a Tua palavra está em nós, assim como diz ela mesma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Luiz, já iniciando, nós iremos iniciar em Efésios, capítulo de número 5, e o versículo 16 e 17. E eu peço ao irmão Luiz que faça a leitura, que é ele mesmo que vai estar respondendo as perguntas. Hoje é a primeira vez, né, deste programa que a gente tem como título, né, Encontro com a Verdade, porque quando se fala da palavra de Deus, estamos se falando da verdade, né, da pura verdade. Então, peço a oração dos irmãos para que não esteja só nesse domingo, mas que seja muitos de muitos, em nome de Jesus. Antes da Escola Bíblica Dominical, estaremos fazendo esta live para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Pode ler, irmão. Efésios 5, 16 e 17 diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. Pode explanar um pouquinho. Bom, como o irmão Marcos falou, né, esse propósito é interessante, porque tudo que a gente faz para Deus em divulgar a sua palavra é interessante, visto que estamos numa situação de distanciamento em que não podemos estar tão próximo dos irmãos, mas nós podemos usar esses meios de comunicações para poder alcançar as pessoas, né, por meio da palavra de Deus. E temos aqui levantado esse projeto, né, esse programa, e nós iremos seguir em nome de Jesus, né? Temos o propósito de continuar para a glória de Deus. E esse texto, ele é da carta de Paulo aos Efésios. Ele é uma carta muito prática que vai falar do processo de redenção, da obra trina de Deus na vida do homem, né? Deus elegendo, Jesus executando e o Espírito Santo, né, selando, como a carta que vai falar do Espírito Santo como um selo, né, como um penhor, como uma garantia, né, de que Jesus vem, de que Jesus há de restaurar o nosso corpo. Ele também vai falar da questão da glorificação. Então é uma carta muito prática. E ele vai nos orientar no verso 16 e 17, remir o tempo. O que seria remir o tempo? Em outra versão, na King James, por exemplo, ele vai dizer aproveitando todas as oportunidades. Ele vai dizer aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus. Remir o tempo. Amém? O nosso irmão Marcos já quer fazer aqui algumas perguntas. Nós temos pouco tempo, vamos aproveitar bem o tempo, como já diz o texto, né? Se os dias
são maus, como diz as Escrituras. Posso afirmar, Jesus está voltando ou só um sinal da sua vinda? Se é só um sinal da vinda de Cristo, né? Bom, a gente vive em meio a uma pandemia, né? Quando a gente vai para o capítulo 24 de Mateus e a gente vê ali todas aquelas predições, dentro da história a gente vê que aquilo se cumpriu no ano 70, na destruição do Templo de Jerusalém ali, né? Na destruição de Jerusalém. E, como diz também o sábio Salomão, as coisas parecem que se repetem dentro da história, né? Então, aqueles sinais que ele falou também vão se repetindo dentro da história. Mas a gente relacionar o que está acontecendo diretamente com a volta de Cristo, não necessariamente a gente pode relacionar. A gente pode ver isso como mais um sinal, né? Mas muita gente, muitas vezes, quando acontece alguma coisa miraculosa, elas, por exemplo, na destruição das Torres Gêmeas, né? As pessoas dizem, não, Jesus está voltando porque aconteceu essa tragédia e tudo e tal, né? Mas muitas tragédias vêm acontecendo, né? Desde quando Jesus predisse isso, né? No ano 70, como eu falei, aconteceu a destruição de Jerusalém, né? Todos aqueles sinais se cumpriram, exceto, né? O único que não se cumpriu foi a volta de Cristo, né? Então, ele vem se concretizando também dentro da história, né? Então a gente vê isso mais como um sinal. Não podemos dizer, não, está acontecendo uma pandemia, né? Então Jesus vai voltar logo. Não, ele está dentro da categoria de pestes que Jesus predisse, né? Guerras, rumores de guerras, pestes, né? Então está dentro dessa categoria. Uma coisa por aqui. E o que significa remir o tempo? Bom, como eu já havia falado, né, em alguma outra versão, que é a King James, eu gosto muito de usar essa versão também, ele vai falar aproveitando todas as oportunidades, né? Ele também vai tratar em Colossenses capítulo 4, verso 5, quando ele trata da exortação, a oração e a sabedoria, ele deixa claro essa outra expressão, né? No capítulo 4 de Colossenses, verso 5, ele diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, aqui é uma orientação para a gente saber se portar com aqueles que estão de fora, ou seja, com aqueles que não são crentes. Como assim? Manifestando o caráter de Cristo na nossa vida, para que Cristo seja visto em nós. E remir o tempo é justamente isso, é você saber aproveitar bem o tempo, saber aproveitar bem as oportunidades, né, de lançar o caráter de Cristo que está em você, para que as pessoas vejam, né, e a luz resplandeça como, né, Jesus se reporta a nós como sal e luz da terra. Amém. E a oportunidade que nós estamos tendo em meio à pandemia é nos aproximar mais e mais de Cristo, né? Exatamente. A terceira pergunta, irmão Luiz, é como entender a vontade de Deus? Como entender a vontade de Deus? Muito boa essa pergunta, né? Baseada no verso 17, né, ele vai dizer, né, pelo que não sejais insensatos. Outra versão diz, né, não sejais faltos de juízo. Ou seja, é você ter uma convicção. Ser insensato é não ter sensatez, é não ter conhecimento. E como se trata da palavra de Deus, nós devemos estar sempre conhecendo e prosseguindo em conhecer como é a orientação bíblica, né? Então, quando ele vai falar o que é a vontade do Senhor, né, quando você se achega a Deus, né, você se aproxima de Deus e começa a conhecer a Deus, por exemplo, no verso 32 que a gente bem conhece do capítulo 8 de João, ele vai falar aquilo para os judeus que estavam crendo nele, né? Então, no verso 31 anterior, João 8:31, ele vai dizer, olha, se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Aí ele fala no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, perceba, ele diz, vocês têm que permanecer em mim para ser meu discípulo, e depois disso a verdade vai tratar, né, de fazer vocês conhecerem e serem libertos. Então, é um processo, a cada dia a gente vai conhecendo, prosseguindo em conhecer, buscando a Deus, e a gente vai, né, sendo alimentado, e a gente vai conhecer a vontade de Deus, né? Então, eu até separei um texto também de Miqueias, capítulo 6, verso 8, ele vai deixar claro
essa questão, né? Ele vai dizer, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele vai dizer assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus? Ele faz uma pergunta. Então Deus, ele já declara para nós na sua palavra o que é bom, e ele só pede isso para nós, que a gente pratique, a gente põe em prática aquilo que ele nos orienta. Então a vontade de Deus, ela é expressa em toda a Escritura, e quando nos aproximamos dele, é por isso que é importante o estudo, é por isso que é importante a gente estar explanando aqui este momento com você, é por isso que é importante a gente participar da escola bíblica dominical, dos cultos de doutrina, dos cultos em geral, porque a gente aprende, né, com um hino cantado, né? A Bíblia já diz, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é para consolação, para exortação, né, para direcionar a vida do crente. Então nós seremos discipulados por essa palavra que é de Deus. Nos dias atuais, que tudo acontece, muitas pessoas falam, mas a culpa é da igreja, né? Alguns irmãos também declaram isso, que é a igreja, né? E aí eu tenho uma pergunta sobre esse assunto, né? A pergunta de número 4. Nos dias atuais, tantas coisas ruins acontecendo, posso dizer que a culpa é da igreja por falta de orar? Não necessariamente, porque assim, quando a gente vai tratar da questão de culpa, a gente vê nas Escrituras também que é uma coisa geral, é tanto dentro do povo de Deus quanto fora, né? Você percebe que, por exemplo, o povo de Israel, ele pecava, mas Deus, muitas vezes ali, ele entregava aos inimigos, só que os inimigos também estavam em pecado, então estava todo mundo ali bagunçado, né, em pecado. Então Deus, né, usava ali os inimigos, aí eles começavam a clamar a Deus por causa da opressão, aí Deus restaurava, julgava eles, né, restaurava a vida espiritual deles, e assim Deus abençoava eles e fazia juízo contra os outros povos. Então perceba que a questão não é só dentro da igreja, porém nós sim temos negligenciado, nós, como eu digo, igreja no sentido geral, né, porque a gente também não pode deixar de lado essa questão. Exatamente, antes só não para ele atrapalhar, porque já vai entrar na quinta pergunta, justamente por isso que eu fiz, né? Que é, se a culpa é da igreja, eu posso dizer que é minha culpa como igreja de Cristo, né? Sim, sim. Já para entrar que você já ia dar a resposta do outro. Né? Tá bom, então tá certo. Então é bem verdade, assim, a igreja, primeiro a gente tem que entender o que é a igreja. A igreja, primeiramente, ela é o corpo de Cristo, ou seja, a reunião de todos os crentes em Cristo. Isso não quer dizer que seja uma placa denominacional, Assembleia de Deus, Batista, né, Congregação Cristã. Não, quer dizer que todos aqueles que estão ligados em Cristo e passaram a ter uma nova vida, eles fazem parte do corpo de Cristo. Aí nós temos a igreja como reunião de pessoas, quando os crentes se reúnem, e nós temos a igreja que a gente bem conhece. Quando a gente fala em igreja, as pessoas já pensam no templo, né, naquela casa, um edifício, né, de paredes e tudo. Então nós temos essas três partículas. Então a gente tem que entender a igreja como o corpo de Cristo antes de tudo. Então nós somos o corpo de Cristo. Por exemplo, nós somos o corpo de Cristo nessa pandemia, não podemos nos reunir tanto, mas nós estamos unidos na cabeça que é Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é Cristo, a cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Então, respondendo à pergunta, é culpa nossa? Também. Nós precisamos estar cada dia buscando a presença do Senhor. Mas em tudo Deus é glorificado e em tudo Deus tem o seu propósito, né? Porque a palavra já diz. Então, nós como igreja temos falhado? Temos, mas a gente não precisa continuar falhando. Agora é o momento de buscar mais. Né? Alguém diz, por exemplo, que essa questão pandêmica é uma peneira de Deus, e na verdade a gente vê isso, porque muita gente, muitas vezes que só queria alguma coisinha para se desviar, hoje em dia já se desviou, entendeu? Então, essa pandemia ela veio intensificar as coisas. Alguns se desviaram de vez e outros que estavam firmes estão intensificando mais ainda a sua busca, estão chorando aos pés do Senhor, se arrependendo e clamando a Deus. Então, isso vem para intensificar. Né? Infelizmente, a gente vê também essa intensidade
dentro dos relacionamentos, né? Muitas separações nessa pandemia, né? O marido não sabe lidar com a esposa ali dentro de casa, né? Só ia bem o casamento quando um estava trabalhando e o outro, né? Então, quando eles se unem ali, há um desentendimento, uma briga, até agressão e acabam se separando. Mas em outros momentos também, o casal se une ali, a família, né, e são abençoados e intensificam a relação. Então, isso veio para intensificar, tanto no sentido espiritual como no sentido social, né, as camadas da sociedade. Amém. Sexta e última pergunta, né? Como igreja, o que fazer para reverter essa situação? Ou não tem mais jeito, é o fim? Não. Como diz as pessoas, né? Não é o fim, não. Na verdade, a igreja já está trabalhando em cima disso, né? É o conhecido texto, né, de 2 Crônicas 7,14, né? E se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor? Somos nós, é a igreja, é o povo de Deus, né? Se humilhar, chegar diante de Deus com humildade, descer mesmo, se ajoelhar, clamar, botar a cara no pó mesmo, como diz a história. Tem até um pregador aí que é americano, que ele veio pregar aqui também no Brasil, e ele se veste de pano de saco, né? A esposa dele ajuda ele, porque ele é inglês, e ela vai traduzindo, né? Porque ela sabe falar o português. Se não me falha a memória, ela é do Brasil, mas ela também fala inglês, se casou com ele. E eles vão fazendo esse trabalho, muito importante. Ele tem pregado em todos os países aí. E se humilhar e orar. A oração é a chave, é a conexão. E buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, né, tá tendo aí um jejum, né, um jejum aí que foi proclamado aí na nação, né, o próprio Bolsonaro com os líderes evangélicos aí armaram essa questão aí para a gente buscar Deus, né, só que a ênfase também é dada na questão do se arrepender, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, né? Então, eu sararei a sua terra. Então, o Senhor ele vai trazer o sarar, né? O restaurar da terra. Sararei a sua terra, né? Então, ele vai restaurar a terra, mas o povo precisa orar, se humilhar, buscar a face do Senhor. E aí sim, ele vai sarar a terra, ele vai sarar o nosso Brasil. E, como muitos têm falado, o avivamento vai sair daqui. Então, nós temos essa capacidade, nós temos essa esperança e nós temos o Espírito Santo de Deus e devemos buscar Ele ainda mais, intensificar a nossa busca para que a chama do Espírito Santo esteja, né, acesa no nosso coração e venha espalhar, né, para os demais cristãos que estão frios, e assim a gente vai, né, levar para o mundo esse avivamento e Deus vai nos abençoar grandemente. Já eu quero agradecer os irmãos. Nós estaremos já iniciando a Escola Bíblica Dominical. Agradecer ao irmão Luiz. E no próximo domingo estaremos com algum tema novo. E se der certo, trazer algum irmão também para a gente debater. Aqui, irmãos, a gente só vai debater aquilo que você acha, aquilo que você pensa. E caso a gente fazer algumas perguntas para que o nome do Senhor, né, seja glorificado, né? E eu fiz essa pergunta porque onde eu trabalho, um rapaz lá da construtora perguntou para mim: irmão, já é o fim, acabou tudo. E eu disse para ele que não, né? E aquilo ali me veio a vontade de fazer essa pergunta também, porque muitas pessoas têm os seus pensamentos, pensam de formas diferentes, tá certo, irmãos? E no próximo domingo estaremos de volta, né, com o programa Encontro com a Verdade. Estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã, trazendo a palavra de Deus para todos e em seguida a Escola Bíblica Dominical. Vamos orar encerrando e dando graças a Deus por mais essa porção de conhecimento, né? Você pode visualizar, compartilhar este vídeo. O vídeo passado a gente teve 197 visualizações para a honra e glória de Jesus. Pessoas de outros lugares gostaram, pessoas de São Paulo, que eu tenho um grupo, e eu sempre fico divulgando também. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o nome dele está sendo glorificado em vários lugares para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, Senhor, nós te entregamos nas tuas mãos, Senhor, este projeto.
que seja feita a tua vontade e o teu querer, Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia passar conhecimento e também trazer para as nossas vidas, Pai. Porque a tua palavra diz que quando nós buscamos, Senhor, a tua face, o Senhor vem até nós. E essa face, esse conhecimento vem de ti, Senhor. E total sabedoria, Senhor, só pode ser dada dos altos céus, Pai. E toda honra, toda glória seja dada somente a ti. Te agradecemos, Pai. E te apresentamos, Senhor, as pessoas que estão visualizando, que estão vendo este vídeo. Não sei a situação deles, Senhor, mas que o Senhor venha estar com providência na vida de cada um e que eles possam também glorificar o teu nome a cada dia e assim espalhar, meu Deus, que o Senhor é o Deus da nossa salvação. E em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Amém. Encontro com a verdade, todos os domingos, às 8 horas da manhã.